Hoje apresentaremos a palestra show As Transformações da Música de Gilberto Gil nos anos 1970, que contará com os pesquisadores Maurício Barros de Castro e Almir Cortes. Quero agradecer ainda ao Tássio Ramos pela participação na produção do evento de hoje, que será virtual devido à pandemia. Bem, agora eu vou ler um breve resumo biográfico e a apresentação das falas de Maurício Barros e Almir Cortes. Maurício Barros de Castro é escritor, pesquisador e curador independente, doutor em História pela Universidade de São Paulo. É professor adjunto do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes e do Programa de Pós-Graduação em História da Arte, ambos da UERJ. Foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes entre 2017 e 2019. Realizou pós-doutorado na Universidade da Califórnia, Berkeley. Líder do LAPA, Laboratório de Artes e Políticas da Alteridade, publicou, entre outros, os livros Arte e Cultura, Ensaios, Gilberto Gil, Refavela, e Zicartola, Política e Samba na Casa de Cartola e Dona Zica. O Maurício apresentará a pesquisa desenvolvida no seu Livro do Disco, sobre o celebrado álbum Refavela, de Gilberto Gil. Refletindo sobre as tensões políticas e culturais de sua época, Refavela foi gravado em 77, ano em que Gilberto Gil e sua banda viajaram a Lagos, Nigéria, por ocasião do 2º Festival Mundial de Arte e Cultura Negra. O álbum levanta o papel do mundo negro na visão de um artista que mergulhou com profunda honestidade nas questões estéticas e sociais de seu tempo. Sendo um rico retrato de uma época, as reflexões presentes em Refavela não são datadas, mas ganham em relevância no mundo de hoje. Conforme disse Maurício, ouço Refavela agora e penso que muitos caminhos apontados por Gil nos anos 70 se mantêm abertos. As relações contemporâneas entre Brasil e África permanecem pouco exploradas. A cultura da juventude negra carioca continua sendo criminalizada. O precário ainda articula processos artísticos dos dois lados do Atlântico. Almir Cortes vem do recôncavo baiano, da cidade de Santo Antônio de Jesus. É músico de cordas dedilhadas, toca bandolim, violão, violas e guitarras, graduado em violão pela UFBA, além de mestre e doutor pela Unicamp na área de performance. Foi artista pesquisador visitante na Jacobs School of Music da Indiana University e na College of Creative Arts da São Francisco State University. Possui 6 CDs lançados e vem realizando concertos e oficinas no Brasil, Estados Unidos e Europa. Já dividiu o palco com artistas como Neylor Proveta, Armandinho Macedo, David Grisman, Mike Marshall e Howard Alden. Atualmente, é professor de arranjo, análise da música popular e prática de conjunto do Instituto Villa-Lobos da Unirio, onde também coordena a Orquestra de Cordas Dedilhadas e a websérie Vila de Sons. A apresentação de Almir Cortes, chamada Gilberto Gil ao vivo na USP, 1973, Voz e Violão em Contexto, é derivada do seu projeto de pesquisa sobre o espetáculo Clandestino, que o Gilberto Gil fez na Escola Politécnica da USP em maio de 73. Em quase 3 horas de show, o repertório pós-exílio de Gil integra estilos brasileiros como samba, bossa nova, baião, shot, ijexá, capoeira, com rock britânico, blues e jazz norte-americanos, além de traços do raga indiano. O principal objetivo da exposição é demonstrar como Gil combina esses estilos em sua performance ao violão. Para tanto, serão apresentados trechos de músicas selecionadas com ênfase em questões técnico-musicais. Obrigado a todos pela presença nessa primeira edição virtual do Fazendo Música. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Tássio, que vai falar brevemente sobre a organização do evento para vocês, antes da gente começar com a fala do Maurício. Obrigado. Obrigado, Gabriel.
O pessoal está todo vindo direitinho, está tudo funcionando bem. Poderem dar um alô no chat aqui. Então, a gente vai funcionar mais ou menos assim. A gente vai ficar com os microfones fechados, né? É uma sala de bate-papo, todo mundo tem a possibilidade de falar, mas a gente, pela quantidade de pessoas inscritas, o que foi ótimo para o evento, a gente vai ficar todo mundo com o microfone fechado, enquanto vai ter a fala primeiro do Maurício e depois do Almir. Cada um deles vai falar 40 minutos. Uma coisa importante, esse é um evento público, a gente está gravando o evento e ele vai ser publicado. Então, assim, quem não quiser que eventualmente seu rosto apareça, que pode acontecer, né? A gravação ele vai pipocando o rosto de um e de outro que estão participando do evento. Então, se alguém não quiser que apareça, manter além do microfone fechado, manter também a câmera desligada. E agradecer a presença de todos, agradecer Maurício, Almir por terem aceitado o convite, Gabriel por criar esse evento, né, por estar aí já fazendo. Eu vi que o Vinícius está aqui, eu sou hoje bolsista desse projeto, o Vinícius foi no ano passado. Então é isso, pessoal. Vou passar então a palavra para o Maurício começar a fala dele. Obrigado, Maurício, por ter aceitado esse convite. Está contigo a palavra. Obrigado, Tasso. Eu que agradeço a você, ao Gabriel, pelo convite também no âmbito do projeto de extensão Fazendo Música, a oportunidade de estar dividindo esse espaço virtual também com o Almir Cortes, e dar uma boa tarde a todos e agradecer mais uma vez pela oportunidade. Eu acho que nesse contexto que a gente está vivendo, o tipo de soluções que a gente pode buscar para atenuar um pouco esse momento e estar junto e trocar experiências, né? Então, eu vou aqui também tatear um pouco, né, nessa plataforma. A gente teve um encontro inicial que foi ótimo, bastante frutífero, mas vamos ver se eu aprendi mesmo como é que aciono algumas coisas. E a primeira coisa que eu vou tentar acionar é que a capa do Gilberto Gil, Refavela, que é o livro, né, que... Vocês estão conseguindo ver, Tássio? Tá. Então, a capa do Gilberto Gil, Refavela, que é esse disco que motivou o encontro, o convite para participar desse encontro, e que faz parte da coleção O Livro do Disco, da editora Cobogó. E foi muito interessante que, sem a gente contar com isso ou planejar, o livro acabou sendo lançado durante as comemorações dos 40 anos do disco Refavela, e que acabou também gerando uma série de shows. Então foi uma feliz coincidência o livro ter sido lançado durante a comemoração dos 40 anos. E o Refavela é um disco de 1977, né? Refavela foi lançado em 1977 e faz parte da trilogia do Rê, da Revisita, que o Gil criou, e cujo primeiro disco foi o Refazenda, lançado em 75. O segundo foi o Refavela, em 77. E o último foi o Realce, lançado em 79. E o meu trabalho, claro, foi sobre o Refavela por conta das minhas pesquisas relacionadas à diáspora africana, né, e os trânsitos da música entre Brasil e África no contexto contemporâneo. Então, Refavela é um disco que, além de eu gostar muito, como fã, traz todo uma discussão sobre a diáspora africana e o papel da música negra nesse trânsito afroatlântico,
que é muito também original e anterior, inclusive, a uma discussão acadêmica sobre essa questão da importância da música no contexto transatlântico. É anterior, por exemplo, ao livro do Paul Gilroy, O Atlântico Negro, que ele fala do blues e do jazz, mas aí ele está falando de um Atlântico Negro do Norte, e a Refavela nos permite traçar esse Atlântico Negro do Sul e a importância da música brasileira, suas similaridades e diferenças em torno também desse ambiente, né, que une o Brasil e a África no contemporâneo, né? Então, o olhar do Gil também foi muito nesse sentido, não apenas de tentar preservar as tradições ancestrais entre Brasil e África, mas mostrar que as conexões permanecem no contexto contemporâneo, né? E Refavela é resultado disso, é resultado principalmente da viagem que o Gil faz para a África, mais especificamente para a Nigéria, quando ele vai participar, em 77, do segundo Festival de Arte e Culturas Negras, que acontece em Lagos, que é o segundo Festac, né? Então, antes de eu começar a falar do disco e também das discussões que o livro aborda, eu queria mostrar para vocês um pequeno vídeo, um trecho de um programa de televisão que foi produzido pela TV Cultura, que mostra o Gil em Lagos, na Nigéria, em 77, né, no Festac. Vamos ver se eu consigo achar aqui também. Gil e seus companheiros cantam o reconhecimento de pertencerem a este universo fascinante, África, Mundo Negro. No seu disco Refazenda, Gil participa do mesmo impulso que move a atualidade cultural africana, refazer suas bases e renascer, ao mesmo tempo que afirma as origens africanas de um fenômeno da música moderna, o rock. O filho perguntou pro pai onde é que está o meu avô. Meu avô, onde é que está? O pai perguntou pro avô onde é que está meu bisavô. Meu bisavô, onde é que está? Avô perguntou, bisavô, onde é que está? Tataravô, onde é que está? Eu vim aqui cantar, cantei, vi muita coisa, gostei muito do povo, da gente. É uma raça muito bonita, muito forte, muito íntegra, muito monolítica. É uma coisa muito bonita aqui na África. O meu trabalho, quer dizer, outro dia eu estava conversando com o Perinho, ele dizia assim, bom, a gente vai ter pelo menos um ano agora para digerir essa África, esse mês de Festac. Eu estava dizendo, é mesmo, muito pano para manga, muita coisa a repensar, muita coisa a reconstituir, depois que a gente estiver em casa, com os quadros da integridade da nossa terra, digamos, cercado da nossa própria realidade, a gente vai ver isso aqui, vai refletir sobre isso aqui. Nascido da África pra América do Norte e Sul. Tambor de tinto, timbre, tanto tom do tom. Leve garça branca, valsado, dando azul. Soldado e tanto embalo, no estalo de maior. Vertigem da camisa em
rhythm and blues. So now let's ride the fight to rock and roll. Rock and roll, baby. Rock and roll, é isso. Eu acho que você já até parou a apresentação, ou alguma coisa aconteceu. Tá foi agora, tá? Eu parei segundos porque... atrás. Foi, exatamente. Eu parei porque aí ia começar a parte que era sobre o Paulo Moura, que o Paulo Moura também participou do Festac. Então, foi só esse trecho para a gente poder visualizar o Gil na África em 77. E a gente pode até, né, comentar que o locutor ele fala do Refazenda, porque o Gil havia acabado de lançar o Refazenda em 75, com a perspectiva da revisita, e, no caso, a revisita à fazenda, né, ao interior do Brasil, esse lugar que ele considerava a margem da civilização do país, e que ele revisita após a volta ao exílio. Também há a perspectiva dessa revisita na África. Então, a ideia de revisitar a fazenda, mas também de revisitar a ancestralidade africana, né, e se deparar com essa África que ele mesmo comenta que o impactou bastante e que teria todo uma reflexão a ser feita sobre essa experiência quando voltasse. Então, a ideia de mostrar esse trecho do documentário é um pouco isso, vocês poderem visualizar esse Gil de 77 na África, né, que cuja experiência vai resultar no Refavela. Então, por que o Refavela é importante? Porque justamente ele é uma possibilidade que o Gil traz de refletir a partir da música desse contexto afrodiaspórico, no momento também em que ele produz o disco, no calor da hora de uma série de situações que envolvem as questões raciais, que envolvem as lutas pelos direitos civis dos negros norte-americanos, que envolvem as lutas anticoloniais na África, né? Então, estamos em 77, mas em 75 Angola tinha alcançado sua libertação do colonialismo português, e isso impactou bastante também a sociedade brasileira na época, né? E também a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos, o movimento Black Power, que é embalado pela soul music, então também tem um impacto muito grande na juventude negra carioca do período, né? Então, o Refavela, ele trabalha com esse momento efervescente e, ao mesmo tempo, em plena ditadura militar, e, ao mesmo tempo, que envolve essas questões voltadas para libertações anticoloniais, luta por direitos civis. É um momento também de emergência do Black Panther, né, um momento em que os Panteras Negras, né, que é um grupo formado em Oakland, e que é um grupo que deslancha também essa luta dos negros norte-americanos contra o racismo e a segregação racial, as chamadas leis do Jim Crow, que até 1964 ainda eram vigentes nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, né, que segregava negros e brancos. E é todo um contexto de luta, de afirmação, né, da negritude, que chega ao Brasil e que impacta também o cenário cultural do país. E o Gil, ele é um dos, não apenas protagonistas desse cenário, como também ele articula de forma reflexiva nesse disco esses outros acontecimentos que circundam, afetam e dialogam com o que ele chama de o conceito de Refavela. Eu vou ler aqui, ele dá uma entrevista para Ana Maria Baiana em 1977, no
no mesmo ano em que ele lança o disco, logo após lançar o disco, em que ele fala a ideia era essa coisa de arte dos trópicos, comunidades negras contribuintes para a formação de novas etnias e novas culturas no Novo Mundo, Brasil, Caribe, Nigéria, Estados Unidos. Essas culturas emergentes como presença forte do dado negro, né? Então ele dizia que aí estava formado o que ele chamou de um conceitual de refavela. Então essa ideia do mundo negro, essa emergência desse mundo negro, né, contemporâneo e com toda essa ênfase no empoderamento, na luta por direitos e por libertação, que acaba também movimentando as ideias e as faixas do Refavela, né? São 10 faixas e, conforme o próprio Gil coloca, Refavela é 60% a 70% voltado para esse conceitual do mundo negro, porque tem outras faixas que não estão necessariamente dialogando com essa questão, mas que fazem parte do período, inclusive das vivências do Gil no período, né? Então, tem algumas músicas que não estão se referenciando a esse mundo negro, como Sandra, Nova Era, Aqui e Agora, né, que são reflexões que ele traz de outras situações, como, por exemplo, no caso de Sandra, vou falar mais tarde, a prisão que acontece quando ele está em turnê com os Doces Bárbaros, né, que ao mesmo tempo que em 77 ele está lançando o Refavela, em 76 ele estava nessa expedição com o grupo Doces Bárbaros, né, que era para comemorar a união dos baianos, né, Gil, Caetano, Gal e Maria Bethânia. E é uma turnê que é interrompida por conta dessa prisão que o Gil sofre. E Sandra é uma das músicas que tem a ver com esse evento. Então, mais tarde, eu vou primeiro falar um pouco desse contexto que envolve a produção do disco, e depois eu vou falar de algumas canções, não vai dar para trazer todas, eu imagino, mas eu separei algumas para a gente ouvir um trecho e comentar. Então, esse mundo negro do Gil, que tem toda essa perspectiva afrodiaspórica, ele também tem a ver com o impacto disso tudo no Brasil, né? O impacto disso tudo para a juventude afrodescendente no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e na Bahia, né? Porque são dois lugares que o Gil transitava com bastante desenvoltura, sendo baiano e tendo desenvolvido sua carreira no Rio de Janeiro, mas por conta também dos anos 70 ser um período também importante para essa movimentação, né, de músicos e cultura negra no país. Então, em 74, é criado, por exemplo, o Ilê-Aie, que é o bloco afro-baiano, que se torna famoso não apenas por sua música, e o Gil, no Refavela, ele vai gravar uma música que é o Ilê-Aie, né, que é a primeira música que o Ilê-Aie mostra no seu primeiro desfile, que é do Paulinho Camafeu, que o Gil grava como Ilê-Aie, mas que também é conhecida como Que Bloco é Esse? Então, em 74, o Ilê-Aie vai às ruas, desfila pelo carnaval baiano e não permite a presença de brancos, marcando ativamente essa questão racial e, de certa forma, devolvendo esse espaço, né, de segregação que ele sofria, né, e criando um espaço próprio no qual também não era permitida a presença de brancos. E isso cria, obviamente, toda uma discussão, né, na época em torno dessa atitude do Ilê-Aie, mas que o Ilê-Aie, obviamente, está envolvido com essa
discussão racial, né, em que mostra a importância de um protagonismo negro e de afirmação de territórios próprios, e o grupo ele é formado no bairro da Liberdade, em Salvador, que é um bairro da periferia, onde, né, eles sofriam na pele, digamos assim, com a exclusão social. E então o Ilê Aie, ele faz parte, né, desse momento que o Gil se volta. Uma das reflexões que ele faz no Refavela, que é esse momento que o Antônio Risério vai chamar de reafricanização da cultura baiana, né, que é o momento em que diversos blocos afro-baianos surgem nesse período dos anos 70 e que tem como marca justamente essa referência à África, né, por meio das músicas, por meio dos trajes, por meio das recriações que são feitas da cultura africana contemporânea e por meio também dos nomes, né, desses grupos que surgem, né? Além do Ilê Aie, tem o Araqueto, o Malê de Balê, o Obadodu Agoyê, o Olodum, o Rumpilé, Tenda de Olorum, ou seja, blocos que têm a intenção de afirmar nas músicas, no vestuário, no gestual corporal e também nos seus nomes, essa ancestralidade e essa marca da herança africana. E o Gil é um dos artistas que mais participam desse cenário, né? Inclusive ele é bastante citado nesse livro do Antônio Risério, que também é lançado no Calor da Hora, em 1981, Carnaval Ijexá, e que ele vai mostrar o Gil como uma figura mais importante da época para a juventude negra brasileira, né? Então, porque o Gil ele não estava vinculado a uma perspectiva de referência e retomada, né, da herança africana apenas de um ângulo tradicionalista ou ancestral. Ele também incorporava todas as leituras pop contemporâneas dessa África, que inclusive ele havia encontrado na Nigéria, né? Então, esse ambiente da chamada reafricanização do carnaval baiano, que a gente podia estender também à cultura brasileira, é muito forte na época, né? Então, essa reafricanização que está lá apostando e apontando para a herança africana, né? Principalmente uma perspectiva mais étnica, na medida em que acentua a categoria afro, né? Na mesma medida em que no Rio de Janeiro a questão racial ela é mais colocada da perspectiva do Black Power, né? Então, acontece esse movimento que o Gil também se volta e que está presente na música, o Refavela, que é o movimento Black Rio, né? Que é um movimento que é bastante impactado pelas lutas dos direitos civis dos negros norte-americanos, pelo surgimento do movimento Black Power e pela soul music, como eu disse antes, embala, né, toda essa luta que envolve também esses militantes que impactaram muito na juventude negra carioca. E, por conta disso, também acabou gerando uma série de questões que envolviam críticas a essa, digamos assim, referência estrangeira, principalmente norte-americana, que o movimento Black Rio, como ficou conhecido na mídia, acentuava bastante, né? Então, esse movimento Black Rio, ele começa justamente no início dos anos 70, no Rio de Janeiro, a partir dessa ideia de organizar bailes para tocar, né, a música soul. Então, o pioneiro foi o Mr. Funk Santos, que organizava
a partir de 72, bailes no Astoria Futebol Clube, que fica no Catumbi, na região central do Rio de Janeiro, próximo a Santa Teresa, Estácio, e é um bairro bastante tradicional também. E o Mr. Funk Santos ele começou a organizar ali esses bailes para a juventude negra ouvir a soul music, que não era fácil de se ouvir em casa, por exemplo. Os discos não eram acessíveis, e o Mr. Funk Santos era um colecionador, amante do rock, que fica completamente deslumbrado com James Brown quando o ouve pela primeira vez, deixa crescer o cabelo Black Power e começa a organizar esses bailes que se tornaram famosos para a juventude negra carioca. E foi justamente por conta desses bailes terem se tornado tão famosos que um outro nome fundamental dessa história, o Dom Filó, ele vai visitar os bailes do Mr. Funk Santos no Astoria, no Catumbi, e ele resolve replicar essa ideia dos bailes soul no Clube Renascença, na medida em que ele tinha sido convidado para organizar uma atividade no domingo no Clube Renascença. O Clube Renascença fica atualmente no Andaraí, próximo a Tijuca, na zona norte do Rio, e é um clube, né, de uma classe média negra da zona norte do Rio, que afirma também, né, a sua condição social e também a identidade negra. É um clube marcado por essa ideia, inclusive o nome Renascença tem a ver com isso, né? E aí a diferença é que o Dom Filó ele resolve trazer para os bailes do Renascença o que ele chamou da consciência negra, né? Que é justamente essa ideia do orgulho negro, né? Desse momento que é importante, e aí também vem da influência do Black Power, você se mostrar, né, como uma cultura que valoriza a si própria, na medida em que ele também comentava que era muito a autodiscriminação entre os próprios jovens e famílias negras, né? Então ele começa a trabalhar com essa questão da autoestima do jovem negro por meio desses bailes, e também, né, isso acaba ganhando uma dimensão enorme, porque esse baile do Renascença também começa a fazer bastante sucesso. Mas o que faz com que o movimento Black Rio seja conhecido da sociedade brasileira e nacional é uma matéria que a Lena Frias publica no Jornal do Brasil em 1976, que vai falar, né, a manchete é o orgulho, entre parênteses, importado de ser negro no Brasil. Então, essa reportagem no caderno B do Jornal do Brasil, de 4 páginas, ela fica muito famosa e ela dissemina o movimento Black Rio, torna o movimento famoso para a sociedade brasileira de uma maneira geral, e o Dom Filó é convidado para organizar um grupo que misturasse samba e soul music, e ele vai criar a banda Black Rio, né? E a banda Black Rio, liderada pelo Oberdan Magalhães, vai ser criada em 76, e em 77, no mesmo ano do Refavela, vai lançar o seu primeiro disco, que se chama Maria Fumaça, e que também é um disco que fica bastante famoso, porque essa música, Maria Fumaça, ela vai tocar numa novela famosa da época, Locomotivas. Então, repentinamente, né, o jovem negro brasileiro ele começa a tomar conta do palco do país, tanto por meio de grupos como Eliaê, da reafricanização do carnaval baiano, como também por meio da Black Rio, né, e desses grupos e desses bailes que ficam famosos. O que vai gerar também uma série de críticas e perseguições, né? Críticas
de né, de artistas negros mais nacionalistas, mais voltados para as tradições do samba, por exemplo, que vão ver aquela movimentação dos jovens negros brasileiros como uma alienação cultural, como, né, uma interferência de uma cultura estrangeira, ainda que negra, né? Então, é famoso, por exemplo, a música que o sambista Candeia, compositor importante, vai criar em 76, que se chama Sou Mais o Samba, que ele vai falar que não, os versos clássicos são eu não sou africano nem norte-americano, ao som da viola e o pandeiro, sou mais o samba brasileiro. Então, esse sou mais o samba também é uma brincadeira, uma crítica em relação à soul music. Lembrando que o Candeia ele também cria, em 77, o Grêmio Recreativo Carnavalesco Quilombo, que é um grêmio que ele cria para desfilar fora do circuito das escolas de samba, embora seja uma escola de samba, mas que ia desfilar sem competir e sem também ficar presa àquele tempo que as escolas de samba têm para atravessar a Marquês de Sapucaí. Então, era uma crítica que o Candeia fazia também à própria estrutura comercial e competitiva das escolas de samba. Então, ele vai criar o Quilombo em 77. Então, a gente vê como toda essa efervescência, essas propostas que surgem nesse momento para se pensar essa questão racial por meio da música e por meio de uma música negra que não deixa também de trazer conflitos, né? Porque, então, o Quilombo e o movimento Black Rio são dois movimentos importantes de afirmação da cultura negra, mas que têm agendas e propostas diferenciadas, né? Embora os jovens negros da época, muitos falam, o próprio Filó, que eles transitavam entre o samba e a soul music sem muito problema, né? O importante era curtir a boa música, mas existia também nas lideranças essas questões e essas críticas que eram colocadas, como a do Candeia, né? Então, havia essa questão, e havia, por outro lado, a perseguição da ditadura militar, né? Porque na medida em que o movimento Black Rio ele se torna também famoso e passa a vender muitos discos, né, mais até do que o Roberto Carlos na época, ele começa a chamar a atenção também do governo militar, que vai enxergar naquela organização de jovens negros uma infiltração de agentes norte-americanos que queriam, né, organizar aquela juventude para se opor à famosa democracia racial do país, né? Então, no momento da ditadura militar, essa questão racial ela era completamente, né, invisibilizada e negada, inclusive, em nome dessa famosa, desse famoso mito da democracia racial. E os jovens da Black Rio, eles surgiam aos olhos da ditadura militar como figuras perigosas, porque estavam ali, de certa maneira, promovendo um empoderamento negro e um questionamento àquela situação de desigualdade racial que o Brasil vivia e vive ainda, né? Então, isso veio à tona quando o Filó ele prestou um depoimento para a Comissão Nacional da Verdade, né, que foi a comissão que fez essa investigação, né, sobre o período da ditadura militar, e encontrou realmente documentos do DOPS, né, o órgão de censura e repressão da ditadura militar, que dizia justamente que o movimento Black Rio era um movimento que era organizado por agentes norte-americanos infiltrados que buscavam trazer a tensão racial para o país. O Filó chegou a ser preso, inclusive, interrogado, e no âmbito da Comissão Nacional da Verdade, nos anos 2000, durante o governo Dilma, surgiu
surgiram, né, esses documentos que comprovam realmente esse temor da ditadura militar e essa criminalização do movimento Black Rio. E o Gil, ele surge nesse momento, né, como uma figura que vai defender a Black Rio, né? Ele vai defender, inclusive, desses ataques, né, que o movimento surge. Então, ele vai falar uma coisa muito bonita nessa mesma entrevista. Ele vai falar assim: agora, no momento em que aparece o título do poema, o sujeito já condena o poema todo, saber os versos que tem. O poema chama-se Black Rio, vai ser escrito, está por ser escrito. E todo mundo já está condenando o negócio. É preciso deixar que se escreva o poema. Né? Então, no Refavela, que é o disco manifesto, ele vai homenagear o Black Rio e, publicamente, ele vai também fazer a defesa do movimento, né? Que ele vai associar a outros movimentos vanguardistas e que foram criticados no momento em que estavam surgindo, como a Bossa Nova e o próprio tropicalismo. Né? Então, o Gil se coloca como aliado, né, da Black Rio. E uma experiência que é importante para o Gil também, que é anterior à viagem para a África, é a experiência do exílio. Né? Então, entre 69 e 72, o Gil e o Caetano se autoexilam após terem sido presos pela ditadura militar, e eles vão ficar a maioria do tempo na Inglaterra, em Londres, e lá eles vão ter contato com o reggae, né, com a comunidade jamaicana de Brixton. O Caetano, no Transa, naquela música 9 Out of 10, ele vai fazer a primeira referência ao reggae numa música brasileira, embora seja cantada em inglês, né, que ele vai gravar o Transa em Londres, e a maioria das faixas é em inglês. Mas é esse encontro com o reggae e com a comunidade jamaicana que vai também marcar essa experiência e esse olhar afrodiaspórico do Gil, na medida em que o reggae também ele surge, né, nos anos 60, e ele surge no Caribe, ele surge na Jamaica, e é um estilo musical marcado por essa tensão colonial, né, por ter sido impactado pelo colonialismo inglês, e quando ele surge nas ruas de Londres, surge também no contexto de os diversos conflitos que aconteciam nesse bairro negro de Londres, principalmente jamaicano, que é Brixton, né? Tanto que o Clash gravou aquela música Guns in Brixton, que tem a ver com essas frequentes, né, protestos e conflitos que aconteciam nesse bairro. Então, Gil começa ali também a ter essa dimensão e essa afinidade, enquanto, né, um negro latino-americano exilado na Inglaterra por conta de uma ditadura militar, né, no seu país. Então, não à toa que o Gil vai ser um dos principais divulgadores do reggae no Brasil, né? No Norte da Saudade, que é esse disco que ele grava que é a música que ele grava no Refavela, já é o que pode ser considerado o seu primeiro reggae, né? Então, essa experiência do exílio também é uma experiência que coloca o Gil nesse contato com essa perspectiva afrodiaspórica da música, que ele vai explorar depois no encontro com a África. Então, ele vai ter uma experiência que é caribenha, né, desse Atlântico Negro do Caribe, e ele vai, que ainda é o do Norte, mas ele vai fazer essa conexão também com a África, quando ele tem a oportunidade de visitar a Nigéria. Então, ele vai traçar esse amplo contexto
transatlântico e afrodiaspórico a partir dessas conexões musicais, né, que envolve tanto a Juju Music na Nigéria, que é a música pop de lá, né, o Fela Kuti, com também o reggae da Jamaica, que ele vai reencontrar reconfigurado no Maranhão, por exemplo, no reggae do Maranhão, e que ele vai, como eu falei, ser um dos mais importantes divulgadores no país. Ele grava diversas músicas do Bob Marley, inclusive no Realce, que é o terceiro disco da trilogia, ele vai fazer uma versão bastante famosa para o No Woman No Cry, que é o Não Chores Mais, né? Então, tem essa experiência do exílio que o conecta com o reggae, e também, quando ele finalmente vai para a Nigéria, em 77, convidado para participar do Festac, ali ele faz uma conexão com o Brasil de uma perspectiva muito original e muito sensível, que ele vai não apenas buscar as similaridades em torno das tradições ancestrais, mas ele vai fazer também essa conexão em torno do precário, que marca essa relação entre o Brasil e o continente africano. Nos anos 70, havia o problema das emoções, que ainda existe, claro, mas que naquela época foi tentado solucionar isso por meio dos apartamentos do BNH, que era o Banco Nacional de Habitação, e que eram moradias criadas nas periferias do Rio de Janeiro. A Cidade de Deus foi criada dessa maneira, e que diversas favelas que foram removidas, né, dos seus contextos originais, os moradores foram realocados para essas moradias, que eram moradias muito distantes, que acabavam também isolando e criando outras condições de desigualdade e marginalidade para essas famílias que eram removidas e alocadas nesses prédios do BNH. Então o Gil vai citar isso na música, porque no vídeo, não sei se vocês repararam, quando eles estão ali em volta da Kombi, eles estão na chamada Vila Olímpica, que foi construída para receber a delegação, as delegações de diversos países que chegaram ao Festac. E ele vai fazer uma conexão com aquela Vila Olímpica meio que erguida às pressas, de forma precária, com esses prédios do BNH, né? Então é essa conexão que ele vai fazer imediatamente em torno do precário. Ele já tinha feito a revisita à fazenda, que era considerado para ele um lugar marginal dessa sociedade brasileira industrial, e aí ele queria fazer uma revisita à favela, e aí essa precariedade que ele encontrou entre o BNH e a Vila Olímpica em Lagos fez com que ele fizesse essa conexão, não em torno de uma perspectiva negativa em relação a essa precariedade, que obviamente é problemática, mas que também envolve uma superação, envolve uma criação em torno desse precário. E essa África que também se reconfigurava e se superava a partir dessas dificuldades, o Gil vai mostrar, principalmente na música Refavela, que vai falar, né, de uma miséria feita de cetim, né? Então ele vai falar de uma África que tem problemas políticos, né, problemas sociais, mas que ao mesmo tempo ela é vibrante, colorida e intensamente musical. E é essa conexão que ele vai fazer com essa ideia de revisitar a ancestralidade africana a partir de um olhar contemporâneo que conecta, né, essas diversas linguagens. Então eu vou aqui, eu estou vendo que o meu tempo também já está, né, me parece avançado. Eu vou, para a gente ouvir um pouquinho o Refavela e...
revela aquela que desce o morro e vem transar. O ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. A refavela revela o salto que o preto pobre tenta dar. Quando se arranca do seu barraco pra um bloco do BNH. A refavela, como é tão bela, como é tão bela. Maravilha. Então essa é a grande refavela, né, que ele vai falar, né, do o salto, né, do seu barraco para um bloco do BNH, e vai falar também, né, do passo com que caminha a geração, da Black Jovem, da Black Rio, da nova dança do salão. Então esse, né, são essas questões que ele está discutindo. E a outra que é emblemática também é o Ilê Aie, né, que é a música do Paulinho Camafeu, que ele grava aqui no Refavela. Vamos ouvir também rapidamente um trechinho. Que bloco é esse que eu quero saber? É um mundo negro que viemos cantar pra você. Que bloco é esse que eu quero saber? É um mundo negro que viemos cantar pra você. Branco, se você soubesse o valor que preto tem, tu tomava banho de piche, ficava preto também. Eu não te sinto minha malandragem, nem tampouco minha filosofia. Quem dá luz a cego é bengala branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus, que bloco é esse que eu quero saber? É o mundo negro que viemos matar pra você. Então também tem o Ilê Aie, né, que bloco é esse? Que foi a música cantada no primeiro desfile do bloco, em 75, então vocês imaginam o impacto, né, desse bloco cantando essa música, e obviamente o Gil recupera, porque é justamente esse mundo negro que ele está buscando entender. E eu vou mostrar só mais duas rapidamente, uma que faz parte dos 30% ou 40% que não é do mundo negro, do Refavela, que é a Sandra. Azul porque azul é cor e cor é feminina. Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto. E pra dar o salto, me amarro na torre no alto da montanha. Amarradão na torre dá pra ir pro mundo inteiro. E onde quer que eu vá no mundo vejo a minha torre. É só balançar que a corda me leva de volta pra ela. Oh, Sandra. Então, Sandra é essa música que tem a ver com, né, esse episódio da prisão do Gil durante a turnê dos Doces Bárbaros, um ano antes, em 76, em Florianópolis, por conta de porte de maconha. E aí ele vai cumprir pena no hospício, né, digamos assim, numa instituição psiquiátrica, primeiro em Florianópolis e depois no Rio. E aí essa música é em homenagem a todas as mulheres que estiveram ao lado dele, desde as enfermeiras, as amigas, que foram preparar chamate, e chafé, quer dizer, que é um chá com café que ele gostava, e também a Sandra, que era a mulher dele na época, que é o título da canção. E, por fim, eu vou encerrar agora com a última música do Refavela, que é o Patuscada de Gandhi. Jacaré! A gogô! Galho! Tamborim!
turma é alinhada, sai no meu bloco pra fazer a patuscada. E mori, mori, oh, baba o quiloche. E mori, mori, oh, baba o quiloche. Então, a patuscada de Gandhi, ela encerra o Refavela, a última faixa do Refavela. Patuscada é uma festança, né, de comida e dança e bebida, que reúne esses ingredientes fundamentais. E essa música é importante porque o Gil, quando ele volta do exílio, tanto ele quanto o Caetano, né, se voltam também para o carnaval baiano. O Caetano, por exemplo, vai criar um bloco, o Caetanave, e o Gil vai se voltar para um dos blocos mais tradicionais do carnaval baiano, criado no final dos anos 40, que é o Filhos de Gandhi, e que enfrentava uma crise muito grande também, né? Tanto que ficou sem desfilar entre 75 e 76, e o Gil se integra ao Filhos de Gandhi, e para ajudar o grupo, para dar mais visibilidade para o grupo, ele cria uma música na época, o Filhos de Gandhi, que faz muito sucesso também, e o Patuscada de Gandhi é a continuação dessa reverência ao Filhos de Gandhi e também a essa ancestralidade africana. Eu fui recentemente convidado pela editora Cobogó, do Livro do Disco, para fazer, recentemente mesmo, nesses dias, paralelo a esse evento do Gabriel, por coincidência, fui convidado para criar uma playlist do disco. Então, além das músicas do disco, lá tem várias outras que dialogam e que foram influenciadas, que o Gil foi influenciado e que dialogam com o conceito de refavela. Então, desde as músicas do Doce Bárbaros, da banda Black Rio, do Bob Marley. Então, se vocês quiserem também, depois dar uma olhada na playlist, fica aí a dica. E muito obrigado novamente, Gabriel, Tássio, pelo convite. Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Maurício. Obrigado por mostrar para a gente essa rede riquíssima que se desdobra aí através do Refavela, partindo do Refavela, tanta coisa aparece, né, nesse álbum do Gil de 77. A sua pesquisa é maravilhosa por mostrar para a gente esses caminhos. E agora eu queria passar a palavra para o Almir Cortes, que vai falar sobre um show acontecido ainda nos anos 70, mas 4 anos antes, né, Almir, de 73, na USP, né?